Primeiro trabalho a ser apresentado agora no período da tarde, política de transparência em organizações públicas no Brasil. Do Almir. Almir, você tem 15 minutos para a sua apresentação e, na sequência, o povo vai metralhar você de perguntas. Metralhar um corpo fechado. Tá, então, política de transparência em organizações públicas no Brasil. No caso, a gente vai estudar só o federal. Não vai pegar estadual, nem municipal e só o poder executivo. Não pega legislativo nem judiciário. Uma limitação dentro do desenho, né? Quer perguntar alguma coisa? Não, eu até, na realidade, não considero isso como ser uma limitação, é um recorte de pesquisa. recorte, tá? Seria uma limitação se você quisesse estudar tudo e só conseguisse ter estudado uma parte, mas como você já escolheu estudar só isso, não é uma limitação, não. É um recorte. Tá. O objetivo geral, aqui tive que trocar, né? A ordem. Pergunta primeiro, quais aspectos são relacionados à prática da política de transparência? O objetivo geral, identificar aspectos relacionados à prática da política de transparência. E no respeito específico, examinar a literatura, identificar e conceituar aspectos que influenciam a prática da transparência. E, especificamente, ainda que seja um mestrado acadêmico, eu tenho combinado com o meu órgão que eu vou ter que trazer um produto tecnológico. Um treinamento, uma apostila, uma sugestão, eu não sei exatamente, ainda vou montar. Então, porque o receio que tem lá é de que não seja utilizado. Né? Então, pediram, traga algo para a gente poder utilizar depois. Aqui, já entrando um pouco na teoria, e nessa parte esquerda, vai ver mais ou menos como está estruturada a pesquisa. Então, eu começo com a revisão de literatura. Eu vou primeiro ver o que a ciência está dizendo. O que os pares estão dizendo. Dá uma estudada, eu dei uma estudada em 36 artigos. Todos os critérios estão no texto. 36 artigos. Eu só vi no periódico Casos, não peguei fora do Brasil, não. Então, dos artigos, eu faço uma análise de conteúdo, que aí eu me dá as correlações externas, que tem umas categorias, me dá as correlações, quando são muito fortes, seja negativo ou positivo, aquele artigo é selecionado, aquela categoria é selecionada. Eu vou mostrar mais para frente, para vocês entenderem. A partir daí, a pesquisa bifurca para a parte qualitativa e para a parte quantitativa. As perguntas, análise de dados, coleta de dados, eu integro os resultados e vou ter um resultado. Vou usar algumas teorias, tá? Até para justificar um pouco o porquê isso daí, para contextualizar. Então, no caso, esse quadrinho que está na direita é de Milton Friedman. Milton Friedman foi já falecido, um economista norte-americano, ganhou o Nobel de Economia, e ele explicou, em um dos livros dele, que existem 4 formas de gastar dinheiro. Né? Então, na primeira forma, quando você gasta o seu dinheiro com você. Então, eu ganhei o dinheiro e estou gastando comigo. Nessa categoria, eu estou preocupado com a qualidade do que eu compro e eu quero preço mais barato. Eu estou gastando meu dinheiro comigo. Na compra 2, quando eu gasto meu dinheiro com as outras pessoas. Então, meu dinheiro eu trabalhei para ganhar. Em geral, eu vou preocupar com o preço e a qualidade não precisa ser tão boa, né? Não precisa ser ruim, mas não precisa ser tão boa. Vou dar um presente para alguém. Né? Eu estou muito preocupado com o preço e com a qualidade. Na terceira forma de gastar dinheiro, quando eu gasto dinheiro do outro comigo. Então, quando eu gasto dinheiro de outra pessoa, a outra pessoa trabalhou, eu vou gastar comigo, eu não me importo com o preço, pode ser caro, e eu quero a melhor qualidade. O dinheiro não é meu. E a última forma de gastar dinheiro é quando eu gasto o dinheiro do outro com o outro. Em geral, é o que o governo faz. Em geral, é o que o governo faz. Então, pode ser caro e eu também não estou me importando muito com a qualidade. Pode ser um hospital aqui qualquer, né, uma escola qualquer, assim, porque o dinheiro não é meu e eu não estou gastando comigo. Então, esse é um dos motivos para contextualizar da gente ter essa necessidade de verificar como que o governo está gastando, porque ele já é o pior gastador, por natureza. Em geral, está na compra 4, também na compra 3. Né? Quando você vê, por exemplo, normativos em que os políticos
escolhem gastar o dinheiro público com algo para ele. Você vai ver os melhores carros, vamos os melhores hospitais, tem ressarcimento de não sei o quê, né, ressarcimentos altíssimos, porque estão gastando de outras pessoas com ele. Certo? Só para contextualizar. Aqui, ajudando na contextualização, por exemplo, esse embaixo, paciente é chamada para consulta pelo SUS 11 anos após ter morrido. É mais um exemplo, né, de como você gasta o dinheiro do outro com o outro. Então, pouco importa, é o hospital público, não é o hospital que eu uso, pode ser caro mesmo, não tem problema nenhum. Do lado esquerdo, embaixo, aí o aumento do limite para reembolso. Então, eu peguei um normativo que tem na Câmara dos Deputados, que eles aumentaram o reembolso para despesa médica, de R$50 mil para R$135 mil, porque eles estão gastando dinheiro dos outros com eles. Uma pessoa vai lá, gasta no hospital, em geral, quando a gente vê entrevista, né, os políticos estão na frente do Einstein, os libaneses, aquilo ali eles gastam, pegam a nota fiscal e tem o ressarcimento. Quando você gasta o dinheiro do outro, consigo mesmo. Em cima, na direita, em cima na esquerda, aqui já entrando mais em outra teoria, uma teoria que vai ser utilizada da escolha pública, pega aspectos da economia para explicar a política, fala da assimetria de informação. O governo tem mais informação do que uma pessoa. Todas as nossas informações estão em vários sistemas. Outro dia eu vi uma entrevista da Receita Federal, o rapaz falando, olha, antes de você pegar um voo 3 dias antes, eu já sei tudo da sua vida. Todos os lugares que você já foi, todos os seus hábitos de consumo, já está tudo lá. Então, existe uma assimetria de informação. O governo sabe mais, a gente tem input suficiente de informação. Esse do meio é uma outra teoria que eu vou usar, na verdade, não é uma teoria inteira, são partes de teoria que eu acho que se encaixam, que é o direito administrativo do medo. É uma teoria recente, que é da área do direito, e fala, é bem específica para o Brasil, ele fala o seguinte, olha, os órgãos de controle no Brasil muitas vezes se sobrepõem. Então você tem CGU, TCU, Polícia, Ministério Público, auditoria interna, auditoria externa, dentro do mesmo ministério, às vezes várias instâncias. A lei é muito difícil, a lei é muito complicada. Então, o que acontece? Por vezes, os funcionários públicos, e eu sou servidor público, ele tem uma preocupação maior em não ser responsabilizado por algo do que atingir o interesse público. Então, isso gera um fenômeno chamado apagão das canetas. Você começa a pedir processo, mais burocracia, às vezes algo que ele pode deferir, mas ele pede para você judicializar, porque ele coloca a liminar no processo, e tem várias defesas que um funcionário público pode fazer. Então, por exemplo, a assinatura de pareceres em coletivo. A CGFM, em algumas localidades, faz isso. Então, 30 pessoas assinam parecer, porque se der problema, vai ter que chamar os 30. Então, gera essa situação assim, porque o funcionário público no Brasil é regido pelo direito público e direito administrativo. Em alguns países é regido pelo direito privado, direito civil. Então, o grau de liberdade é totalmente diferente. Então, no Brasil, por exemplo, o funcionário público responde com os bens pessoais se ele der um problema. A fonte de improbidade administrativa. Enfim, tem várias coisas da teoria, só para exemplificar, que vão ser utilizadas, né, para dar um arcabouço teórico para conversar com a transparência pública. Né? Por que não está acontecendo transparência? Por que não é tanto? Por que não é assim? De um governo que, por natureza, já gasta mal dinheiro. Isso tudo para contextualizar os relatórios públicos. Aqui, eu tenho um resultado de... São 15 minutos, né? Tá. São categorias que foram feitas a partir da revisão sistemática. São categorias. A revisão sistemática foi feita com base em categorias que são barreiras à transparência e categorias que são incentivos à transparência. Tudo isso rodou pelo Gemini, aí sim, 1.5 Pro. Então, foi detectável, a partir de alguns artigos, que a complexidade de processos ela tem uma correlação externa inversa. Né? Então, quanto maior a complexidade de processos, menor a transparência. Com relação a incentivos, pode ver no quadro, quanto maior a participação social, maior o incentivo à transparência. Quanto maior o reconhecimento e premiação, maior o incentivo à transparência. Então, são correlações que a literatura fez a partir de uma análise de conteúdo dos artigos. Os artigos são colocados dentro da inteligência artificial, os prompts estão disponíveis no apêndice da dissertação, tudo lá, como é que é, tem prompts enormes. A inteligência artificial faz uma escala ordinal
nomeia e faz uma correlação entre o índice de transparência e o impacto que ele tem naquela categoria. Isso tudo está disponível no texto. Aqui temos, o último slide, do lado esquerdo em cima, as categorias que estavam no slide anterior: reconhecimento e premiação, agradecimento público, impacto motivacional, participação social, são incentivos que a análise de conteúdo deu para que aumente a transparência. Do lado direito, a complexidade de processo, que é uma barreira. Então, muita burocracia, muito processo, muita assinatura, muito recurso, muitas instâncias. Eu assino, mas você vai comigo, e tudo começa a demorar, começa a criar igual o SEI, processo o SEI, bota o processo no SEI, quando você vê o SEI está enorme, assim, com passos e passos de coisas que muitas vezes se repetem. Tudo isso gera baixa transparência, coisas começam a ficar muito pesadas, muito engessadas. Complexidade organizacional, complexidade tecnológica. Às vezes, por exemplo, coloca um sistema para rodar, mas a gente nem tem treinamento. O SEI foi assim, o Comprote morreu, era o SEI, e um vai ensinando o outro, e você começa a fazer coisa errada ali, não entende muito bem. Aí vai ser feita a parte quantitativa, para criar escala de Likert, vão ser feitos alguns questionários, passar para servidores públicos, eu vou, pelo meio do Fala BR, entrar em contato com os órgãos, nos RH, para ver se eles me ajudam, e vai ser feita a parte qualitativa, não é estudo de caso. A gente achou que estudo de caso não seria muito adequado, vai ser uma pesquisa qualitativa e descritiva. Então a gente vai ter entrevistas com jornalistas, com funcionários públicos, e ao final, mostrando no segundo slide, ver quais são os resultados que dão. Se o que a ciência está falando, se os artigos estão falando, está batendo com as entrevistas, e se está batendo com os questionários que os servidores preenchem também. Vai ter o resultado. Beleza. Ótimo, obrigado. Coordenador de sessão ou outros interessados em fazer pergunta? Oi? Eu vou entrar na Você já vai entrar, já entrou na fila? Então já começa com você mesmo, Nicole. Vamos lá. As entrevistas, qual que é o critério de escolha? Assim? Jornalista da área financeira ou jornalista... Então, ali foi o seguinte, eu pedi para o órgão uma lista, porque ele tem o gabinete, né? Eu falei, estou fazendo pesquisa, inclusive vocês me liberaram para fazer pesquisa, eu preciso de ajuda. Então eles me deram uma lista de jornalistas, até bastante, 8, com os e-mails, que são jornalistas que costumam ir nas coletivas de imprensa e fazer perguntas. Correio Brasiliense, Reuters e tal. Então, em algum momento, me apresentar, e geral todos estão em Brasília, me apresentar e provavelmente vou ter que ir lá. Ele falou, olha, estou fazendo essa pesquisa, tal, todos os relatórios que você vai, e eu queria saber se você quer participar. Então, o próprio órgão já indicou. O fato de ele ter indicado 8 jornalistas, já tem uma luzinha meio amarela aí. Pode ser que desses 8 você consiga falar com 2 ou 3. Bem, isso aí me parece que é meio que para triangular o que vai sair também lá do estudo quantitativo, né? Então, qual que é a função dessas pessoas que vai entrevistar? É tentar fazer sentido dos dados quantitativos? Sim, mas o que acontece? Como o órgão que eu trabalho é um órgão de economia, eles acreditam muito em números. Então, se eu fosse com poucas entrevistas, por um senso comum, eu tinha receio de falar, que eles falassem, homem, mas você entrevistou todas as pessoas, qual é a validade do seu estudo? Então, eu vou ter as entrevistas, vou tentar, né, com as pessoas, também posso tentar com gestores públicos, mas eu preciso também fazer a parte quantitativa. Então, um vai ser para triangular com o outro, né, mas é um apoio, assim, para eu ter algo de número quantitativo e entrevista também, sabe? Mas eu não posso me apoiar só em entrevista. Mas, assim, vamos ver. São os jornalistas da área de economia que vão lá todo mês. Mas se tem um número fixo, se for indicação, não vai estar tendencioso? Totalmente. Nesse caso, justamente você quer saber a percepção de quem está acompanhando. Porque todo mês eles fazem a coletiva de imprensa, são vários relatórios que existem, o principal, né? Então eu quero saber a percepção dessas pessoas que vão lá. Eu poderia entrar em contato por fora, pedir um e-mail e tal. E seria mais difícil, conseguir. Mas é totalmente enviesado, porque foi o próprio órgão que deu. Assim, o estudo de transparência, né,
a gente tem um contexto de governança pública também, né? Sim. E assim, você pretende, à medida que a gente não analisa, a gente não olha a transparência de forma isolada, né? Assim, às vezes associada a outros princípios de governança pública também. A conta, que é a questão de conta, a descentralização, né? A questão de conta, legalidade, equidade, etc. Você pretende trabalhar linkando, assim, com esses princípios, embora eu voto, entendo que faz sentido, né, que seja da transparência. Eu pretendo. Assim, a pergunta mais é no sentido que isso de sugestão e limitações de trabalho. Eu pretendo, mas eu estou com 17 artigos de governança pública, ainda não fiz análise de conteúdo, só que eu tenho que fechar com a minha orientadora. Provavelmente vai fechar depois de amanhã. Porque, trazendo governança pública, provavelmente vão trazer outras categorias, outras coisas, talvez eu vou ter braço para isso. Né? Eu gostaria, porque eu acho que tem a ver, governança pública com transparência. Mas ainda, porque agora a gente está numa fase que os dados estão começando a falar. Então eu já tinha meus viés, preconceitos, mas agora eu estou vendo, poxa, mas os dados não permitem usar essa teoria. Porque tinha várias teorias que eu entrei no mestrado e que agora não posso. Porque os dados estão começando a fechar. Se eu venho com governança pública, pode ser que me abra uma porta. E pode ser que eu queira entrar nessa porta. Tem tempo, eu estou de licença. E pode ser que seja bom para pesquisa. Mas eu ainda tenho que ver com a orientadora. E ela funciona muito assim, eu tenho que já trazer os dados, falar, consegui isso aqui, professor. O que a gente faz? Aí a gente decide. Eu gostaria de trabalhar governança pública. Já tenho metade da revisão sistemática separada, 17 artigos. O próprio estudo aí da transparência e a ampliação dessa transparência significa mudança na governança pública, que significa mais gente percebendo o que está sendo feito, mais gente eventualmente contestando o que está sendo feito ou sugerindo outras formas de fazer. A transparência faz com que outros agentes também fiquem mais conhecedores da situação e, portanto, não sei se mais demandantes, mas demandantes mais pontuais, né, com base naquilo que está acontecendo. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, governança e transparência são dois temas que podem ser estudados juntos e aliás, quando não se quer transparência, é justamente para determinar que a governança vai se dar de uma forma que interessa a agentes específicos, aqueles que estão no controle. Né? Sim. Isso pode gerar lá dentro algum ruído na cultura, enfim. Aí já entra uma parte política não partidária, uma política ali dentro do órgão, você tem que avaliar também. Então, as próprias entrevistas, por exemplo, o que vai ser feito? Tem as entrevistas de coletiva de um relatório e tem um relatório em PDF. Isso vai ser feito análise de conteúdo dos dois e vai ser comparado. Talvez além dessa lista de potenciais entrevistados, você ainda possa, já que já está antecipando que vai ter que ir a Brasília para fazer isso, né? Você já possa ir justamente numa data em que haja uma dessas coletivas para verificar que outros interessados estão lá participando, né? E não você vai, eles já estão ali. Eles já estão lá. Não, talvez você não consiga fazer entrevista, talvez até consiga entrevistar alguns naquele momento, mas talvez o momento seja mais um momento para você conseguir se fazer conhecido deles, trocar ali uma informação de contato para que você possa entrar, falar na sequência, né? E aí ter um tempo para entrevistá-los também. Né? E talvez isso tire um pouquinho até daquela preocupação meio chapa branca que a Daniela está percebendo lá. Poxa, mas você vai entrevistar sobre transparência, os caras que eles te indicaram que já são aqueles que talvez eles, quem quer aparecer bonito na foto, que tenha já uma percepção de transparência. Não necessariamente, né? Se estivermos falando aí dentro dessa governança, de governantes que estão nitidamente interessados em melhorar a transparência, talvez não haja viés nenhum. Mas se for aqueles que querem mostrar para o mundo uma foto de, olha, nós somos transparentes, apesar de não ser necessariamente tão transparentes assim, se ele já pode te indicar, fale com essas pessoas que eles vão dizer quão bonito eu estou na foto, nitidamente tem um viés aí, né, que talvez você tenta... Eu dei uma olhada entre essa lista e as pessoas que vão na coletiva. As perguntas que são feitas não são perguntas favoráveis, assim. São perguntas que muitas vezes deixam o secretário constrangido, algumas ele não quer responder. Não pode Essa é uma outra análise que vale a pena você fazer, tá? Inclusive para tentar tirar essa suspeita que o teu leitor pode ter de que, olha, só foram entrevistados os amiguinhos, né? Porque já não vai muita gente.
Sim. Não vai muita gente. Você vê lá o auditório vazio. Aliás, eu diria um dos problemas da transparência é justamente isso. A transparência é para aumentar a participação da sociedade. Talvez foi uma coisa que você até você mesmo levantou mais cedo aí, mas até que ponto a sociedade quer participar? Tá? Nós temos que criar inclusive, fomentar. O jornalista tem esse papel, porque a linguagem é muito técnica e é chato. Então, o jornalista, ele vai lá, vê o relatório e faz a matéria numa linguagem mais popular, como se fosse um proxy, intermediário. Então, ele tem esse viés. Agora, um cidadão querer ir lá ver, não conheço. É muito chato. É muito chato. Tá ótimo. Almir, te pediria então que... desculpe, mas enquanto isso, você quiser já pôr lá para nós o título, né? Não. Estou querendo que você coloque já de novo a planilha dos... Tá. Beleza, tá ótimo, deixa aí. Vai lá. Sim, fala. É uma pergunta, acho que quase para o professor, porque o Almir falou de transparência, ele foi muito transparente ali, tu botou uma tabela e tu falou a fonte. Google, Gemini, como é que isso é visto na academia? A gente é bem aceito? Não, isso, bom, o Gemini, eu não considero que ele seja uma fonte. Ele é uma metodologia, ele está usando uma ferramenta metodológica, uma ferramenta metodológica que ele adotou. É uma ferramenta super nova, né? Claro, a inteligência artificial está entrando agora como ferramenta de pesquisa. Mas como vai ser aceita, não sei. Começar a testar essas águas aí. Mas, de novo, você tem que fazer isso sempre tentando mostrar para o teu leitor que isso te pareceu razoável e na expectativa de que o teu leitor também considere razoável. Se ele não considerar razoável, o teu trabalho não vale nada. Você não vale nada em termos de construção coletiva do conhecimento. Né? O Almir podia ter enganado e falado que ele tinha construído isso ali, mas ele foi bem honesto e falando. Aqui, o plano de comando está lá na NEC. Está na NEC. Eu acho que isso aí, até por um lado, traz... Pode trazer para o leitor até uma percepção assim, de uma certa objetividade. Assim, opa, isso aí é para essa inteligência artificial hiperracional, que se eu perguntar para ela, ou se o Fábio perguntar para ela vai responder a mesma coisa para os dois. Né? Bom, primeiro tem que ver como é que está funcionando, qual é acho que inclusive ao discorrer sobre os seus procedimentos metodológicos, você vai ter que justificar por que escolheu o Gemini, né? E talvez até porque ele consiga entregar, olha, eu quero que você faça uma análise com base nesse material que eu estou te passando e só nele. O Gemini foi escolhido porque, diferente de todas as outras que eu testei várias, ele tem um ajuste de temperatura e de criatividade. Então você pode zerar. Falou, Gemini, eu não quero que você seja criativo, fique só nos dados. Ou eu posso botar no máximo. Falou, olha, seja criativo, dá uma floreada aí. As outras não tem. Isso tem que ser explicado, porque isso vai ajudar o leitor a dizer assim, então quer dizer que se for, nesse caso, o Almir que está fazendo, ou se fosse eu que estou fazendo, o resultado seria, teoricamente, a partir do mesmo conjunto de dados. Né? E considerando só aqueles dados, a gente deveria pensar que essa inteligência artificial deveria funcionar quase como aquele processo do sonho do engenheiro, né? Mesmas entradas, mesmo processo, sempre a mesma saída. Tá? Então, tem por isso que a inteligência artificial tem atualizações. Então, o Gemini 1.5, sim. Sim. Mas, de novo, notem que o positivista vai adorar isso aí, porque vai ter assim, qualquer um que chegasse ali e usasse essa ferramenta, primeiro ele tem que acreditar que essa ferramenta ajuda a resolver o problema. Né? Uma parte do convencimento que você tem que fazer. A outra então quer dizer que depois, o bacana é que qualquer um que pegue, né, vai chegar ao mesmo resultado. Nós queremos gerar conhecimento que valha para todo mundo, e não só para a gente. Né? Esse é o grande problema, é o grande desafio dos métodos que tendem a recair mais sobre os métodos qualitativos, justamente porque os métodos qualitativos tendem a dar mais espaço para a subjetividade. Claro, a subjetividade pode ser muito importante em muitos aspectos até do significado que a gente dá para as coisas. Né? Já discutimos aqui um pouco o que acontece lá com a pesquisa da Nicole, a motivação dela é super importante. Né? Mas quem está lendo o trabalho dela não tem a mesma motivação que ela. Então, para ele ter o mesmo interesse no resultado científico, não pode ser pela motivação. Tem que ser pela relevância daquele estudo para o conjunto da sociedade, tem que ser para o conjunto dos cientistas e assim por diante. Tá? Mas legal, muito obrigado, Almir. Nós temos aí